Uma boa noite aí, galera. Galera que se for se conectando aí. Todos os amigos que têm acompanhado nossos estudos aqui pelo Facebook. Esse é o Under My Cut, que é a parte da OTMF que se preocupa com a educação bíblica, dando aos nossos amigos e interessados em conhecer o projeto OTMF as argumentações bíblicas que possam auxiliar, na caminhada cristã das pessoas e daqueles brothers aí que têm interesse em conhecer também a filosofia e o funcionamento da OTMF como instituição, como família. Nesse projeto eu sou pastor e presidente e temos trabalhado também aqui no Chile, em Santiago do Chile, como nômades e representando aí os interesses da OTMF Mission, tá? Então, sejam todos bem-vindos aí a mais um estudo. Esse seria hoje o quinto estudo dessa nova série, que é a série das bases da fé, e eu espero que todos aí se sintam bastante à vontade em nos acompanhar, em nos perguntar depois por interno, se não der tempo de ler tudo aqui durante o estudo. Já o nosso irmão André tá aí, boa noite, Cacau Velasco, fala aí, meu irmão, beleza, Andrezão? Deus abençoe, cara, legal que você tá aí, que bom saber que tá aí. Também me saúda aqui meu querido amigo Cristóvão Alex, fala Alex, beleza, irmão? Saudade, cara, saudade demais de vocês, cara, dos rolês. Porra, nossa, Deus do céu, como tem feio. Eu vejo você nas suas postagens aí, irmão. Eu sinto a sua dor. Mas, se Deus quiser, logo vai acabar isso, Alex. Um prazer ter você aí com a gente. Vamos esperar a galera aí se conectando. Hoje o assunto do nosso encontro aqui, nesse quinto estudo, lembrando que essa série tem 7 estudos e desses 7 estudos pretendemos trazer algumas das perguntas mais frequentes, das pessoas que têm dúvidas a respeito do cristianismo e também da própria OTMF. Hoje nós vamos falar sobre a Bíblia Sagrada. Por que para nós, e eu quero dizer aqui que aqui não tem nenhum argumento histórico, científico e nada dessa roupagem. É um argumento moral, é um argumento prático, ele é bastante pessoal, da experiência que cada um de nós pode adquirir ao seguir esse ensinamento. Então, a importância da Sagrada Escritura para o cristianismo é completa, total, e não tem como correr disso. Então, esse será o nosso argumento de hoje, nesse estudo desta segunda-feira. Bom, já são as 9 da noite, vamos orar? Vamos sempre pedir àquele que é o autor, consumador, o inspirador dessa Sagrada Escritura, a qual pretendemos abordar, assunto pelo qual eu estou aqui nesse quinto estudo dessa nova série. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude aí. Pai, obrigado pela oportunidade, primeiro de viver, Senhor, pela oportunidade de receber de Ti a capacitação para poder falar, para poder me dirigir a essas pessoas a quem queremos bem. Oro, ó Deus, para que, em nome de Jesus, pela Tua misericórdia, o Senhor possa alcançar as nossas mentes, de forma que qualquer coisa que saia, Deus, da minha boca, seja para a edificação de cada um de nós. Por isso, a começar de mim, peço controle nosso pensar, nosso sentir. Faz-nos um povo unido pela mesma intenção hoje, de buscar no Senhor, de encontrar ao Senhor e de promover uma oportunidade aqui saudável de crescimento e de tirar dúvidas também a respeito daquilo que nós chamamos de fé. Eu oro, Senhor, por essas coisas e peço por cada amigo que estará conectado, por cada família, por cada pessoa que está passando por problemas de saúde, por cada governo representado, Senhor, eu te peço, por favor, tenha misericórdia de nós e permita-nos saber a verdade e também, ó Deus, expor aqueles que são os verdadeiros vilões desse contexto terrível que estamos vivendo nesse tempo. Oramos também agradecidos pelas oportunidades que temos tido por causa desse tempo. E peço sabedoria em tudo em nome de Jesus. Amém e amém.
Muito bem, estamos aí conectados, vamos que vamos. Os que entraram vão ver depois. Nós vamos hoje continuar o nosso bate-papo. A Bíblia Sagrada. Uma das perguntas que as pessoas mais fazem e já fizeram e acredito que seguirão fazendo é o que nós cremos da Bíblia e por que nós temos a Bíblia como único argumento. Me lembro que alguns anos atrás, quando eu lidava muito mais inserido, né, no contexto das tribos urbanas, as pessoas questionavam muito isso. Por que vocês cristãos não aceitam outra literatura, outra base ou outro pensamento? Isso é uma resposta bastante simples, não é uma resposta que tem como objetivo agradar, pelo menos não da minha parte, e é exatamente a razão pela qual nós acreditamos na Sagrada Escritura. Simplesmente porque, em primeiro lugar, para o cristianismo, historicamente falando, não existe nenhuma fonte fidedigna, e isso aí eu falei que não ia falar de história, mas posso falar historicamente, não existe nenhuma fonte fidedigna, comprovadamente histórica, de autoria apostólica ou qualquer outra coisa, que possa verdadeiramente gerar o efeito e gerar o objetivo que nós buscamos como a Sagrada Escritura, como a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela é um conjunto de cartas e livros, são no total, né, nesse cânone que nós temos como cristãos protestantes, é um cânone de 66 livros, né, divididos em Antigo e Novo Testamento. Antigo Testamento fazendo referência à lei dos judeus e o primeiro pacto que Deus fez com ele, e o Novo Testamento contando já a respeito da origem, o princípio, né, e também sobre o fim, a partir do segundo pacto, que é novo, né, a nova forma de seguir o Evangelho, a nova forma de entender a própria lei e de aplicá-la à nossa vida. E isso parte com a história de Jesus, João Batista e os apóstolos. Então, não existe para nós outro registro fiel que possa ser considerado fiel da parte de Deus em nosso favor. Não tem isso, não tem esse registro. Então, o que acontece? Por isso que a maioria das doutrinas cristãs usam esse termo, esse conceito. Sagrada Escritura é nossa única regra de fé e prática. Nós batistas, aqueles que são batistas, eu sou batista, assumimos essa frase, a Bíblia Sagrada, né? A Sagrada Escritura é nossa única regra de fé e prática. Por quê? Bom, existem muitos elementos aí, e um dos que mais gera conflito nas pessoas é o fato de que a Bíblia foi escrita por homens. Eu amo quando a galera argumenta assim, né? Fala assim, mas pô, meu irmão, a Bíblia foi escrita por homens, cara. E pá, os homens são falhos. Sim, é verdade, foi escrita por homens. Deixa eu te explicar por quê. Por que a Bíblia foi escrita por homens? Porque precisava ser compreendida por homens. Ou seja, a Sagrada Escritura, ela, se você olha o texto dela aqui, você olhando assim, ó, é um monte de página escrita, cara. Isso aqui é um livro qualquer, comum. Cada um tem a sua versão, a sua tradução, e das mais diversas classes e tipos de linguagem, abordando a qualquer pessoa que pudesse aí ter interesse de ler. Porém, ela foi escrita, por quê? Ou melhor, ela foi escrita por homens. Ela é acessível aos homens. Nós podemos hoje, com as mais diversas traduções, entender o que está escrito. Porém, ela foi escrita, nós argumentamos e podemos provar na nossa própria vida que ela foi escrita inspirada pelo Espírito de Deus. Por quê? Ela não tem contradição quando você entende a história e o contexto, quando você consegue aplicar as coisas ao seu devido lugar. Ela não tem contradição de Gênesis a Apocalipse. Pelo contrário, ela vai se completando, ainda que pessoas tão distantes, em épocas tão diferentes, tenham escrito coisas tão diversas, as coisas se completam em si mesmas. É maravilhoso isso sobre a Sagrada Escritura. As pessoas querem argumentar, mas por que
a Bíblia está se contradizendo. Não, acontece que você precisa ler a Bíblia dentro de um aspecto, ou seja, sob uma visão histórica, de momento, para quem, para quê, por quem, e qual era a verdadeira intenção dela ter sido escrita naquele momento em que ela foi escrita. Ela não foi um livro escrito total. Eu vou fazer uma novela de 66 capítulos, onde começa no Gênesis e vai até o Apocalipse. Não foi assim. São muitos escritores, são muitos autores. A Bíblia, ela não parte a partir do momento que ela é impressa ou escrita em pergaminhos e pedras, enfim. Ela já parte desde Gênesis, ela parte desde o início da humanidade com aquilo que nós chamamos de tradição oral. Ela era compartilhada de pai para filho, as histórias eram compartilhadas assim, eram super rígidas para que não se extrapolasse, né, ou não se criasse nenhum tipo de mudança, como aconteceu naqueles que não foram responsáveis. Nós temos aí os sumérios que contam exatamente a mesma história de Gênesis, mas acrescentando os próprios deuses deles, dependendo de cada cidade, né? Porque cada cidade suméria tinha o seu próprio rei ou a sua própria rainha. Dependendo de quem fosse, o deus principal dessa cidade era homem ou mulher. Então, aí a história era torcida, né, nesse sentido, ou contava os deuses e tal. Para não acontecer isso, Adão e sua família, depois que eles são criados, eles partem com a tradição oral que foi sendo praticada, né, até a chegada, né, de Moisés, quando já tem realmente um escrito da lei, e aí a partir da lei começa-se a escrever. Depois vieram os profetas, que também escreviam, e depois veio o Novo Testamento, que nós já conhecemos, que são a maioria do Novo Testamento composto por cartas escritas pelos mesmos apóstolos, com o fim de orientar as igrejas, né, as novas igrejas, as igrejas que estavam ali começando. Então, ela é escrita por homens, porque o objetivo dela era chegar nos homens. Não é um objetivo de chegar no Espírito Santo, ou chegar em algum anjo, ou alguma entidade espiritual. Não. A intenção da Sagrada Escritura é chegar nos homens. Então, precisava usar-se linguagem de homem. Então, Deus inspira essas pessoas com as experiências, e com essas experiências eles vão escrevendo os livros, os profetas, a lei, os salmos, os provérbios e assim por diante, quando as coisas começam, as escritas começam a aparecer, né? Aí vem o Pentateuco, livros proféticos, livros históricos, enfim, se tem toda a subdivisão da própria Bíblia. Agora, tem uma coisa bastante importante, é que a Bíblia ela é inspiração de Deus, e ela mesmo se responde nesse sentido. Quando a gente abre em Hebreus capítulo 4, versículo 12, nós vamos ler assim: pois a palavra de Deus é viva e poderosa, é mais afiada que qualquer espada de 2 cortes. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Né? Aí o 13, né, para a gente poder ter a base legal. E nada em toda a criação está escondido de Deus, tudo está nu e exposto diante dos seus olhos, daquele a quem temos de prestar contas, né? E também 2 Timóteo 3,16, né, que nós encontramos aí em 2 Timóteo um outro argumento, né, a esta carta pastoral, em que o apóstolo Paulo ajuda a Timóteo a perceber a importância da Sagrada Escritura, que diz assim, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar o que é verdadeiro e nos faz entender o que está errado em nossas vidas, nos corrigindo quando estamos errados e nos ensinando a fazer o que é justo, para que o homem de Deus esteja capacitado e totalmente preparado para fazer toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Tá? Então, assim, a própria Sagrada Escritura ela afirma que a Bíblia tem essa característica de ter sido escrita por homens para os homens, porém com influência completa do Espírito Santo. E ela argumenta isso, presta atenção nisso que é bastante importante. Ela argumenta isso dizendo que ela é inspirada por Deus
e apta para discernir o pensamento dos homens. Então aí a gente entra num outro ponto importante sobre a Sagrada Escritura. Como posso tô vendo que a Sagrada Escritura argumenta de si mesma que ela é uma inspiração de Deus e que ela parte da vontade de Deus. Ok, ficou claro para mim. Beleza. Agora, como eu posso confiar no conteúdo dela? Os mesmos textos lidos já seriam suficientes para a gente poder argumentar nesse sentido. Porque o cristão decide se sujeitar às orientações dessa palavra, ou melhor, porque apesar de ter sido escrita por homens e inspirada por Deus, o apóstolo Pedro, com muita sabedoria, vai dizer que a Bíblia não é de particular interpretação. Tá? Isso é algo bastante importante que a gente entenda. Por quê? Porque às vezes nós temos a sensação de que a Sagrada Escritura ela tem essa característica de que eu simplesmente vou abrir, ela é escrita por homens, então eu posso abrir aqui e começar a discernir, Deus falou comigo, Deus me deu uma resposta, se eu jogo, não jogo na Mega Sena, Deus me deu uma resposta, se eu compro ou não compro meu carro, se eu caso ou não caso com aquela pessoa, né? Mas não é assim, cara, isso não é a intenção da Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita por homens, inspirada por Deus e precisa ser ensinada pelo Espírito Santo. Ela tem uma intenção, ela tem um propósito. E qual é o propósito da Sagrada Escritura? O Antigo Testamento, com a lei e os profetas, tinha a intenção de mostrar o pecado do homem. Essa era a intenção do Antigo Testamento. Calar a boca do homem, nós encontramos isso em Romanos capítulo, a partir do capítulo 1, né, até o capítulo 4, nós temos essa argumentação, que é tão fundamental. Romanos, o apóstolo Paulo vai dizer que a lei veio para apontar o pecado do homem, calando o orgulho dele, calando essa sensação de que ele pode simplesmente apossar-se do conteúdo bíblico e responder e criar sua própria teoria e sua própria interpretação. Isso é um erro que tem levado muitas pessoas à perdição e muitos dos quais vão ter tristes surpresas a respeito daquele dia em que nós teremos, né, um encontro com Deus. O que acontece é que a Bíblia ela não é de particular interpretação. Ela não é algo que eu e você podemos simplesmente ler e dizer, é isso aqui que está dizendo. Não. O estudioso da Bíblia, o cristão que deseja conhecer a Deus e estudar a Bíblia, ele estuda com pessoas que estudam a Bíblia. Nós nos sentamos, nós olhamos os argumentos, buscamos em Deus a sabedoria, mas, sobretudo, existe uma intenção e nós estudamos para chegar nessa intenção. E a intenção do Antigo Testamento era mostrar o pecado do homem. E a intenção do Novo é mostrar que, apesar do estado deplorável do ser humano, e para isso o Romanos, por exemplo, a gente tem estudado isso na igreja, por isso que eu estou citando aqui, é muito incisivo, é muito claro, né? Que apesar do estado de toda a raça humana, pelos pecados, esse pecado que a gente herdou, né, na nossa essência, existem o Novo Testamento trazendo que Cristo era a justificação, ou seja, era aquele que paga o preço pelo pecado daqueles que ele havia de chamar para a salvação. Então ele separa uma geração com o fim de salvar essa geração, e para salvar essa geração ele se torna o Cordeiro de Deus, ele paga, como dizia na lei dos judeus, né, que para perdão de pecado você tinha que degolar um cordeiro novo, né, santo e toda, sem nenhuma mácula, é até meio duro de ouvir para a nossa geração, mas era essa a tradição que havia, e Jesus toma o lugar desse cordeiro, pagando pelos nossos pecados, garantindo para nós a justificação, a salvação, a remissão e a glorificação, a reconciliação, a adoção, elementos esses que compõem a salvação do ser humano. Mas de onde que a gente tira isso? Da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela tem essa característica de ter sua própria intenção, de ter sua própria motivação ao ser lida. Nós temos que tomar o cuidado de não sair da intenção. Mas como é que eu não saio? Cara, não seja presunçoso, não seja
autodidata em relação à Bíblia, porque é muito difícil que a gente acerte pela própria natureza do homem, simplesmente pela interpretação de texto. A gente precisa de ajuda histórica, a gente precisa compreender de onde vem o texto e qual que é a intenção dele. Então, como posso confiar no seu conteúdo? Em primeiro lugar, irmão, a prática. Apesar de eu acreditar que a Bíblia não pode ser praticada por qualquer pessoa, não porque nós somos algum tipo de ser humano especial, nós somos o povo. Não somos não, cara. Não somos iguais a vocês, iguais a quem não crê, tudo igual. Não temos nenhuma diferença. A única diferença é que quando nós temos a pessoa do Espírito Santo conosco, ele nos ajuda a olhar para a Bíblia de um jeito diferente. Ele nos ajuda a poder olhar para aquele ensinamento que eu estou recebendo de uma maneira espetacular, que me faz querer servir, que me faz querer fazer. Então, como que eu posso ter certeza de que o conteúdo é real? Em primeiro lugar, praticando. E a prática, ela vai gerar uma série de elementos aí importantes. Na primeira carta a Coríntios, tá? Primeira carta a Coríntios, tem um texto que eu gostaria de ler, 14, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, vamos ler aqui, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3, né? Vai dizer aí, mas aquele que profetiza edifica os outros e os encoraja e os conforta. Isso, a profecia que ele está falando é a Bíblia. A Bíblia é a nossa profecia mestra, né? Então, quando eu aplico a profecia, eu dou condições da pessoa praticar essa profecia. Olha, Deus deixou este registro para a sua igreja, para que a igreja pudesse crescer, né? Aí, versículo 4. A pessoa que fala numa língua que não aprendeu edifica a si mesma, mas quem profetiza edifica a igreja inteira. A preocupação, então, do apóstolo Paulo, claro que aqui está num contexto de explicação de línguas estranhas e profecia, mas ele diz, qual é o valor da profecia? O valor da profecia é edificar a igreja, é tornar a pessoa, viu que a gente leu lá em Hebreus, capaz de penetrar os pensamentos dos homens, expor o pior do ser humano. A Bíblia faz isso. E também corrigir, ensinar, instruir, como está na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17. Né? Então, temos aí esse sentido. No versículo 24 do mesmo capítulo 14, da primeira carta aos Coríntios, diz assim, mas se todos vocês estão profetizando e um incrédulo ou alguém que não entende essas coisas entrar, ele será convencido do pecado e julgado pelo que vocês disserem. Ou seja, ele mesmo é exposto. E o que ele faz? E quando ele escuta, os segredos do seu coração são expostos e ele cairá prostrado com o rosto em terra e adorará a Deus, declarando, Deus está realmente entre vocês. Ou seja, o que quer dizer? Aonde está realmente a palavra de Deus é onde se pode sentir a presença de Deus. A gente tem essa ideia de relacionamento com Deus, quase que um relacionamento sexual, né, cara? Assim que o cara entra num lugar e de repente, cara, você começa a ser... Meu brother, infelizmente, cara, não é bem assim não, cara. Não é bem assim não. A presença de Deus, ela é sentida onde existe a palavra real, com a intenção real da palavra de Deus. Porque nossos pecados, que nós sabemos, só nós, não é que alguém vai chegar e vai falar, fulano, se liga que eu sei onde você estava ontem de noite. Não é isso também não, cara. É uma coisa que a palavra de Deus, ao ser aberta, ela revela o seu próprio ser, ela revela o seu coração a ti mesmo, a você mesmo. E então você começa, caraca, e essa transformação, como diz 2 Coríntios capítulo 7, né? Gera uma dor, que a gente falou sobre isso no primeiro estudo, isso gera uma dor, e uma dor que leva ao arrependimento, uma dor que leva à conversão, uma dor na alma, porque você está sendo exposto a você mesmo, você sabe que não pode esconder nada de Deus, que é como lemos em Hebreus capítulo 3. Então, assim, é muito interessante isso. Então, a prática me traz o argumento de que aquilo é realmente a palavra de Deus. Em segundo lugar, essa relação com a palavra, ela vai gerar a fé, né? Porque eu passo com a prática a crer e eu passo com a fé, ou seja, através da exposição, eu com essa fé de crer, de praticar, de ser impactado, de ser revelado, eu começo a receber essa fé que eu preciso para sobreviver
nesse confronto entre a minha carne e o espírito. Essa confrontação. Romanos capítulo 10, versículo 17 fala assim: a fé vem por crer e crer, ou seja, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, quando tem a palavra de Deus, quando você realmente está sendo exposto à palavra de Deus, você ouve aquela palavra, os seus pecados vêm à tona para você, você reconhece a sua própria humanidade, o seu estado de depravação, que nós chamamos na doutrina da graça, né? O estágio de depravação que todos nós estamos, rendidos aos pés, reconhecemos que Deus está ali. Então, quando eu reconheço que Deus está ali, de que Deus está falando comigo por meio daquele texto, isso quer dizer que eu estou adquirindo fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? E isso a gente encontra em Hebreus, esse argumento, né? Tá em Hebreus, aí nós vamos ler o versículo 6, que diz assim: e sem fé é impossível agradar a Deus, pois qualquer um que se aproxima dele deve crer que ele existe e que recompensa aqueles que sinceramente o buscam. Então, se você olha, a fé, ela é justamente isso. Ela é uma consequência de nossa exposição à palavra de Deus. Ela é consequência de quando eu escuto o real sentido. Presta atenção. Eu tenho dado alguns avisos nesses estudos aqui, eu gostaria que você... Aqui tem outro aviso. Não interprete a Bíblia você mesmo. Ah, eu não posso? Não, você pode. Se você vai acertar, aí é bem provável que não. Ah, você está se achando o profeta. Não, não estou me achando nada, não. Eu não estou compartilhando o que eu gosto. Eu estou compartilhando o que eu sei. E tem muita coisa aqui nesse texto que eu também não gosto. Mas eu preciso ensinar. Então você tem que tomar o cuidado de não olhar para a Bíblia como algo feito para você, para seu ego. Não, a Sagrada Escritura tem a ver com uma obra, com um projeto de Deus para o seu povo. Então você praticando, você é exposto, você ouve a palavra real de Deus, o que é a intenção da palavra de Deus de cada um daqueles textos, e você a partir daí começa a crer nele. E a isso nós chamamos de fé. Esse é o processo daqueles que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, de Romanos 10, 17. Que você exposto a isso, você começa a ter uma relação com Deus. Porque é preciso ter fé para se relacionar com Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque quem busca Ele precisa crer. Senão você não vai buscar alguém que você não acredita que está ali. Pela fé nós buscamos a Ele. E essa fé é fruto de eu ter ouvido a palavra de Deus. Portanto, a Bíblia, meu brother, é o caminho da fé. Como é que eu faço para crer em Cristo? Tem gente que entra em crise, né, cara? Pô, estudei pra caraca, meu irmão. Tenho não sei quantos anos de teologia, estava no 2º ano e Deus nunca falou comigo. Deus não tem que falar contigo, cara. Deus não foi feito para você. Deus está falando todos os dias, brother. Todos os dias Ele está falando. Todos os dias, a todos, aqueles a quem Ele quer comunicar. Isso é coletivo, brother. Esse desgaste emocional e espiritual que as pessoas sofrem só pela vaidade de sentir que Deus está falando comigo. Deus já falou o que Ele tinha que falar, está tudo aqui na Sagrada Escritura. O que cabe a nós é nos sujeitarmos a esses ensinos. Porque a única forma de eu e você adquirir fé verdadeira em Deus é por meio da palavra de Deus. Então, o caminho da fé é a palavra de Deus. O caminho da fé está inserido na palavra de Deus. Nós precisamos dela para poder adquirir fé. Eu botei um texto aqui que eu gostaria de ler com vocês, Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, tenho mencionado bastante Romanos, é porque a gente está nesse estudo aqui. Mas olha só. Pois eu não tenho vergonha das boas notícias de Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo explicando, né, o motivo pelo qual está escrevendo essa carta aos Romanos. Então, nesse ponto ele vai dizer, eu não tenho vergonha do evangelho de Cristo, né? Pois elas são o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Ou seja, aí já temos o segundo caminho. Porque pela fé nós somos salvos. Primeiro do judeu e também dos que não são judeus, né? Todo mundo.
Logo ele diz, versículo 17, pois nas boas notícias é revelado como Deus faz as pessoas justas aos olhos dele por meio da justiça que vem dele e não da justiça do homem. E isso é realizado do princípio ao fim pela fé. Como as escrituras dizem, o justo viverá da fé. Mano, fé é a chave do céu. Só que a fé não nasce na gente. Pô, cara, mas eu tenho maior fé naquele Deus ali, naquela imagem. Não, não é essa fé, não. Isso é crer. Fé que eu estou falando, a fé que a gente está mencionando aqui na Sagrada Escritura, é aquela que é fruto do Evangelho. Não é só a capacidade de crer. Eu posso crer em qualquer coisa. Tem gente que crê no Papai Noel, no Coelhinho da Páscoa. Isso não é fé. Não, ele vem, cara, ele vem. Todo Natal ele vem aí, ele sobe no teto aqui, pá. Isso não é fé, isso é crer, você crê. Agora, a fé, ela tem duas conotações importantes. Ela, quando vem da palavra de Deus, ela é a prova, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, eu tenho convicção de que aquilo que Deus prometeu, ele vai cumprir, e a prova das coisas que eu não vejo, irmão. Então, eu não preciso de uma prova científica para crer, não, eu simplesmente creio. Então, ela é crer também, mas ela tem relação com essa certeza que a Bíblia chama de esperança. Né? Esperança, às vezes a gente usa a palavra esperança e dá aquela sensação de, não, eu espero, mas talvez não aconteça. Não é essa esperança. A esperança bíblica mencionada na Bíblia é a certeza de que vai acontecer. Eu tô só vendo, eu tô aqui, eu sei que vai vir. Estou esperando. Não é uma roleta russa, não é sorte. Talvez sim, talvez não. Não, é uma esperança consumada até pelos escritores. Então a fé é o firme fundamento, Hebreus capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, seja aquilo que eu estou esperando, que eu sei que está vindo, eu estou só esperando. Está vindo, eu estou esperando. E a prova das coisas que eu não vejo. A fé, vinda da palavra de Deus, como nós lemos em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17, gera em nós salvação. Né? Salvação. Aí nós podemos usar o texto aqui de Efésios, capítulo 2, versículo 8, que nos diz assim, pois é pela graça de Deus que vocês são salvos por meio da fé. São salvos por meio da fé. E isso não vem de vocês. Que maravilha, então isso quer dizer que a fé não vem de mim? Não, a fé quem dá é Deus. A capacidade de nos salvarmos quem dá é Deus. E essa capacidade é feita pela fé. Então, isso não vem de vocês. É o dom de Deus, ou seja, um presente de Deus para você. O dom de Deus. Salvação não é o resultado das coisas boas que nós fazemos, e sim é para que ninguém possa se gloriar por tê-la conseguido pelo seu próprio esforço. Não é um esforço humano. Salvação é resultado da fé que eu recebo por ouvir a palavra. Eu ouço a palavra, meus pecados vêm à tona, eu me rendo, adquiro fé porque quero servir a esse Deus, eu quero remissão dos meus pecados, perdoa-me, Senhor, me arrependo. Esse arrependimento, a fé, né, que vem, esse arrependimento que vem pela fé, pela palavra, me leva à salvação. E a salvação, eu tenho certeza em mim, quando eu entendo bem a palavra de Deus, que essa salvação não é fruto do meu próprio esforço. É um benefício concedido por Deus, é uma graça concedida por Deus, por misericórdia e projeto dele mesmo. E essa convicção, essa fé que gera salvação, que gera arrependimento, que gera a minha certeza de que eu habitarei nas regiões celestes, é a que gera em mim também a conversão. E isso é fundamental. Em 1 Pedro, vamos abrir aqui em Pedro, 1 de Pedro, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 8. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 e 8, nos diz assim. Capítulo 1, 2 Pedro, capítulo 1, versículos 5 a 8. Nos diz assim. Por esta mesma razão, façam tudo possível para acrescentar à sua fé uma vida de excelência moral, ou seja, a conversão. A excelência moral, o conhecimento,
Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança, uma vida devota e temente a Deus. A vida devota e temente a Deus, carinho pelos irmãos, carinho pelos irmãos, o amor. Pois se estas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão vocês de se tornarem inativos ou improdutivos no conhecimento verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo pela fé. Você parte pela fé. Palavra, fé, arrependimento, salvação. E aí você entra nesse tremendo turbilhão de informações, nesse tremendo conjunto de transformações em sua vida que te permitem conversão. Conversão não quer dizer que você passou por um nível de você é transcendental, espiritual. Tem gente que quer reconhecer as coisas assim, é um erro. Em nenhum momento nós somos dignos de nada, em nenhum momento nós nos tornamos pessoas elevadas ou dignas de alguma coisa. Não tem isso, cara. No Evangelho, não. No Evangelho não tem isso. A única coisa que nós temos é uma constante certeza de nossa dependência constante de Deus, de nossa necessidade de estarmos baixo o controle dele, cuidado dele. E isso prova. Qual é a prova máxima de que eu estou debaixo do controle de Deus? Porque eu estou aprendendo a verdade e eu estou praticando essa verdade, estou adquirindo conversão, mas tudo parte pela fé. E a fé vem da palavra, tudo parte da palavra. Por isso que o crente é tão chato com a Bíblia, cara. Por isso nós não devemos nos entreter com outras coisas. É proibido ler outros livros? Óbvio que não, cara. Leia, mas a Bíblia é insubstituível. Porque só ela tem esse efeito, só ela tem esse empurrão. Porque desde o princípio, se você pega a Bíblia dividida, como eu falei aqui antes, você no começo, no Antigo Testamento, você recebe toda a informação do pecado do homem, do quão depravados nós somos, quão desviados nós somos. E no Novo Testamento nós temos de Cristo a esperança de que ele pagará o preço por aqueles a quem ele escolheu. Pô, mas quem é o que ele escolheu? Muito fácil, cara. Aqueles que você abre a Bíblia e fala e pá, o coração quase que para, velho. Nossa, mano, essa parada tem tudo a ver comigo, cara. Eu não quero viver longe disso. Então aí nós nos aplicamos aí a 2 Coríntios capítulo 5, que vai dizer as coisas, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, diz que tudo se fez novo. Né? Ou como o Salmo 37, que vai dizer lá em um dos seus versículos, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Então, assim, tudo isso tem relação com a Sagrada Escritura. Você está me entendendo? Esse é o poder da Sagrada Escritura. A Sagrada Escritura, ela realmente é a base de tudo aquilo que nós podemos crer da parte de Deus. Ah, cara, mas... Cacau, vem cá. E esses evangélicos aparecem aí, mano? Essas paradas... amigão, pode aparecer o que você quiser. Pode aparecer um monte de coisas. Pratique, cara. Vê se sabe o argumento que eu falo? Vê se esses novos evangelhos colocam a pessoa de Deus em primeiro lugar, segundo o que manda toda a Sagrada Escritura. Então, você tem 66 livros que apontam direto a pessoa de Deus como primeiro amor, como nossa devoção. Aí vem o outro evangelho que bota o homem. Não, porque Jesus chamou o cara e ele, que casou com Maria Madalena e foi para a Índia. Mano... Isso não pertence à Bíblia. Se você quer crer nisso, bacana, cara. Acredite, não tem problema. Mas não tente inserir isso dentro de um cânone que foi escolhido com muito cuidado, de origem apostólica e efetividade na prática desse evangelho, cara. Como é que eu tenho certeza que é evangelho? É o que eu falei antes, cara. Pratica essa parada. Mas qualquer um pode praticar. Eu tenho certeza que muitos dos que vão ouvir esse estudo vai entrar num ouvido e vai sair do outro. Por quê? Não é para ser, cara. Não é para tu. Infelizmente, cara. Cada um de nós sabe quando o evangelho, que é essa espada de 2 cortes que penetra nossa alma, nos expõe, cara. Dói lá dentro do nosso ser. Aí que você tem que seguir mesmo. Se você sente isso, como um dia eu senti e sinto todas as vezes que falo dessa Sagrada Escritura, eu te convido a fazer a mesma coisa que eu fiz. Eu chutei o pau da barraca, irmão. Eu fui e tô aqui. Já vai quase 20 anos que eu tô aqui. Então, irmão, não é porque é super agradável, meus problemas foram resolvidos,
eu não tenho mais dívida, eu antes andava numa moto, eu andava numa Shinerai, agora eu tenho uma Harley Davidson, porque depois... Não é isso, cara, não é isso aí não. Isso aí é a mentira, esse é o falso evangelho. Esse é o evangelho que corrompe. Esse é o evangelho que tem trazido as pessoas a se auto-idolatrar. Porque pensam que o evangelho é para servir ao homem, aos desejos, às taras do homem. E não é assim, cara. O evangelho coloca Deus sobre todas as coisas. Sempre, 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 sempre. O evangelho, ele é tipo uma lanterna, cara, que ilumina um quarto escuro, né? Segundo o que diz o Salmo 119, 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então, assim, como é que eu faço, então, Cacau, depois que eu sinto, se eu sentir no meu coração que a Bíblia de fato é a palavra de Deus, que a Bíblia de fato eu tenho a ver com isso, eu tenho essa vontade, o que eu faço? Em primeiro lugar, você precisa aprender a palavra de Deus. A gente precisa aprender ela bem, saber qual é a real intenção dela. Em segundo lugar, parte fundamental do frutificar que a palavra de Deus nos dá é pensar nela. Porque quando algo encontra meu coração, quando eu me apaixono por uma menina, uma mulher, quando eu me apaixonei pela minha esposa, cara, eu pensava nela o dia inteiro, velho. Não é assim? O dia inteiro, cara. Eu trabalhando, pensando na mina, velho. Ah, caraca, mano, eu tenho que tirar essa parada da minha cabeça, velho. E não dá, você fica na cabeça. A palavra de Deus tem algo parecido com isso. Quando você ouve algo que te impacta, que mexe com o teu coração, você pensa. Então o Salmo 1 vai dizer, mas aqueles que meditam na lei do Senhor, de dia e de noite, serão como árvores plantadas junto aos ribeiros das águas, cujas folhas não caem, né? O fruto dá na estação própria e tudo quanto fizer prosperará. Então, a meditação, você não é meditar, eu amo. Não, estou falando desse tipo de meditação. Estou falando você recebe o evangelho, você ouve esse evangelho, ele mexe com você e você pensa nele, cara. Caramba, meu Deus, tem tudo a ver comigo. A gente vai gerando arrependimento, cara. A gente vai se tornando mais humilde diante de Deus. A gente vai procurando servir melhor ao Senhor, expondo o nosso coração inteiro a esse Deus. Senhor, o que eu tenho está aqui. Eu sei que eu não sou digno de nada. Por isso me gera também gratidão. Ô, gente, uma das coisas mais bonitas que tem na meditação da palavra do Senhor é a gratidão. Porque pode ser que está tudo aqui como está agora. Tudo uma desordem terrível que está fazendo mal danado para a gente. Está causando tanto caos essa política que está sendo feita, que é uma política que não tem sentido, porque está gerando muito mais dano do que o que queremos combater, mas eu não quero entrar no mérito da questão. A grande questão é que nós, nesse contexto, podemos dizer graças ao Senhor. Porque, cara, eu posso falar com Ele, eu falo, eu penso nele o tempo todo. Sempre nossos pensamentos buscam a palavra, aquilo que eu tenho ensinado. A palavra de Deus é tão poderosa que ele edifica aquele que aprende e aquele que ensina. Cada vez que a gente abre a Bíblia para poder compartilhar alguma coisa, principalmente aqui nos estudos, cara, eu sou confrontado pra caramba. Ainda que esses estudos são a base da fé. Foi quando eu comecei a primeira coisa que a gente aprende. Mas, cara, como é bom voltar a isso. Como traz alegria, cara. Como traz paz. É um estado de paz. E ainda que você está triste, ainda que você está angustiado, essa paz vem responder a isso. Mas por quê? Eu sei de onde eu vim. Eu sei que sou pecador, sou vacilão mesmo. Sou terrível e posso ser destrutivo. Minhas mãos são destruidoras. Mas também sei muito bem para onde estou indo, cara. Porque por Cristo eu tenho essa oportunidade de mudar a mente. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresentem os seus corpos como sacrifício vivo. Não é para se suicidar, nem se martirizar, não é isso que pede. Mas é um sacrifício vivo, santo, separado. Isso quer dizer separado, ou seja, sair daquela velha forma de viver, né? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional ou espiritual em algumas traduções. E não vos conformeis com este mundo, ou seja, não pensem como o mundo, não hajam como o mundo, mas renovai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Essa é a regra.
Esse é o efeito. Quem renova a nossa mente? O Espírito Santo. E qual é o material de trabalho? A Bíblia. Como é que eu conheço sobre o Espírito Santo, sobre Cristo? Com a Bíblia. E como é que eu adquiro a salvação? Com a fé. E como é que eu adquiro a fé? Com a Bíblia. Sim, tá, mas depois da fé vem a salvação. Como é que eu vou caminhando para a conversão, arrependimento? Com a Bíblia. Ah, peraí, cara. Então tudo é na Bíblia. Por isso nós afirmamos que ela é a única, nossa única regra de fé e prática. Se você se arrisca, se você escuta o chamado de Deus, eu quero te convidar, brother. Começa a atender. Não é se tornar mais um no meio da multidão, não. É viver a sua própria história dentro disso aqui. Cada um de nós é escolhido para ocupar um lugar nessa grande máquina e expressar essa fé de muitas maneiras. Não somos feitos em série para ser todo mundo igual, se vestir igual. Não, somos de várias tribos. Eu gosto das motos, tem outro brother que é do skate, tem outro brother que é mais conservador, mais arrumadinho. Todos pertencemos ao mesmo povo, desde que tenhamos link, tenhamos vínculo uns com os outros. E tudo parte pela Bíblia. A Bíblia é o começo, é o meio e nos promete o fim, porque depois, quando chegar ao fim, não precisaremos mais da Bíblia, né? Porque teremos a Deus aí diante dos nossos olhos todos os dias, para poder contemplar e ver as coisas já não de forma túrbia, mas exatamente como elas são. Essa é a Bíblia para nós. Para vocês que têm essa curiosidade, eu espero ter pelo menos incitado a curiosidade. Esse é o 5º estudo dessa série Under My Coat sobre as bases da fé. Na próxima semana eu pretendo, se Deus me permitir, falar sobre... são 7 estudos, né? Estamos quase acabando já. A parte 6 é o Posso Ser Parte do Povo de Deus, né? Depois de você ter ouvido tudo que nós falamos até aqui, será que você pode então ser parte do povo de Deus? Será que eu posso ser parte do povo de Deus, sabendo aquilo que somos? Como é que faz isso? Aí a gente vai falar justamente sobre isso. Pô, Cacau, sabe, velho, eu perdi, pastor, cara, os estudos anteriores. Aí em cima tem o link do nosso canal no YouTube. Eu quero pedir a vocês que estão aí também, que curtam nossa fanpage. A gente está meio paradinho agora, mas é por causa de toda essa loucura que a gente está vivendo. Mas sempre tem algum conteúdo, sempre tem algum alerta. Se você tem interesse em fazer parte do nosso Moto Família, ou pelo menos quer conhecer e tirar alguma dúvida, você pode se candidatar, a gente pode trocar uma ideia. Tem algumas pessoas com quem temos conversado e eu abro toda a possibilidade para você. É só você escrever para a gente, para o tabernáculomg@outlook.com, tabernáculomg@outlook.com, ou então você pode falar por message aí, por interno. Eu terei o maior prazer em tirar as suas dúvidas, porque afinal de contas cada um de nós pertence a alguma tribo, a algum grupo, e nós ao longo da nossa caminhada também fomos construindo a nossa própria cultura, a nossa maneira de nos expressarmos como pessoas sociais, e tentamos fazer tudo com base na Sagrada Escritura, que é aquilo que acreditamos que vai transformando a gente dia a dia, de graça em graça, mostrando-nos o caminho e sendo instrumentos do Espírito de Deus para abençoar outras pessoas nesse sentido. Eu espero ter abençoado você que vai escutar aqui pelo meu perfil no Facebook, ou também pelo canal da OTMF no YouTube e também na nossa fanpage. Beleza? Esse é o 5º estudo. Se você quiser ver os outros, só procurar a gente no YouTube aí, tá na ordem lá, bota na ordem de chegada que você vai ver os estudos. Tem muita coisa, muito conteúdo no canal, tá bom? É isso aí, galera. Meu desejo para vocês é que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Tomara que alguém tenha sentido esse espetadinho no coração, para a gente poder fazer a nossa caminhada e rendermos a nossa própria vida a esse Deus que é o Todo-Poderoso, que é o grandão mesmo, para a nossa alegria, para a nossa edificação e para o nosso crescimento. Deus é um só, e os demônios creem nisso e tremem. Então, não vamos fingir e construir as nossas próprias doutrinas e coisas do tipo em nome de Deus, que não flui não, mano. Se você quiser saber mais, por favor, procure a gente, tá bom? Deus abençoe, galera. Obrigado pela presença de todos vocês aí. Espero notícias de vocês, beleza? One Love, OTMF for Life. Esse é o Nômades, Santiago do Chile, Volta Redonda também. Estamos aí para a gente poder caminhar e crescer juntos.
Yes, I.